Sejam todos muito bem-vindos. Mais um programa aqui do Portela Esportes. Aquela coisa de praxe, vamos lá, curta, compartilha, dá aquele joinha pra gente, ajuda a gente a crescer, o canal a crescer, a gente precisa bastante de vocês. Hoje, aqui com Vinícius Munhoz, o gaúcho Vinícius Munhoz. Eu vou falar uma coisa que talvez você não goste, mas eu vou falar. Eu não gosto de chimarrão, velho. Talvez eu já tentei gostar, mas gaúcho, talvez eu acabe com a entrevista aqui agora, né? Não, que nada. É a nossa bebida típica lá do Rio Grande do Sul, né? Eu, no caso, desde muito jovem, desde pequeno, acostumado. Todo né, mundo de lá, né? Confesso que também no início a gente fica um pouco arredio, eu diria, né? Quando toma, mas eu lembro, tem na minha memória, assim, muito jovem, tomando chimarrão, depois acostuma, entra no hábito. E tem até hoje? Eu até confesso que perdi um pouco o hábito, né? Sério? Que eu e minha esposa, minha esposa é gaúcha também, a gente não conserva esse hábito de tomar um chimarrão, mas sempre que vou ao Rio Grande do Sul, vou visitar a família, meus pais, né, que moram no Rio Grande do Sul, a gente tem por hábito tomar o chimarrão, porque o chimarrão é uma bebida que une a família, né? Que legal. Une os amigos, né? Além de ser tipicamente reconhecida como um símbolo do Rio Grande do Sul, a gente usa também para bater papo entre os amigos aí e os familiares principalmente. Que bom, que bom. Gente, brinquei aqui, Vinícius Munhoz, ele que é gaúcho de Santa Maria. Segunda passagem aqui em Jundiaí, você me falou? Tá gostando? Gosta da cidade? Já se adaptou? Muito, gosto bastante, né? Tanto eu quanto a minha esposa. Eu tive a oportunidade de morar aqui em Jundiaí quando da minha passagem no Red Bull. Ah, sim. Bragantino, Sim. Ainda o CT funcionava em Jarinu. Né? Então eu morei no Caxambu, né? Que era bairro, perto ali, era caminho. Caminho, exatamente. Eu acredito que seja o último bairro ali, né? Sim. Enfim. E gostamos bastante. Depois fui para Araraquara e retornamos a Jundiaí por motivo da minha esposa também ter o trabalho dela em Jundiaí, até o Paulista fazer o convite a mim aí para poder participar do trabalho aqui. E que ótimo, que ótimo. Bom, ele que tem passagens por Goiânia, Ituano, Vila Nova de Nova Lima, de Minas Gerais. Exatamente. Ferroviária, 2 passagens. E eu li algumas mensagens em internet. O pessoal gosta bastante de você lá, viu? A hora que eu li, eu falei, pô, alguma coisa diferente tem. É outra cidade que eu também gosto bastante, me acolheu muito bem a minha família, né? Eu tive bons momentos profissionais na Ferroviária, o clube e cidade, o qual eu sou muito grato, né? E fico feliz que a passagem que nós tivemos lá também deixou uma boa impressão nos torcedores, né, na cidade. Isso é motivo de orgulho também para mim. Eu vi muita mensagem assim de, pô, parabéns, está contratando um baita de um profissional, muito legal. Eu agradeço. Muito bom. Fico agradecido. Red Bull Bragantino, sub-23, sub-20, certo? Tive também um momento interino durante no o Campeonato Paulista, na primeira equipe. E depois, sim, no sub-23, né, disputei Série A2 e também o Brasileiro de Aspirantes. Lá permaneci por 2 anos e 3 meses como treinador da equipe de aspirantes do Red Bull Bragantino. Rapaz novo, vi 47 anos só? 47 anos. Com uma bagagem muito legal. Eu comecei novo, né? Começou como preparador físico. A porta de entrada para mim no futebol foi a preparação física. Também tive posso dizer, uma longa carreira como preparador físico. Talvez o auge desse momento profissional tenha sido a participação em 2 Jogos Olímpicos, né? Que eu fui com a Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Que legal. Era o Vadão? Não, é o Jorge Barcelos. Jorge Barcelos. Em ambas as oportunidades. Então, uma história muito legal construída no futebol feminino, na Seleção Brasileira, ao qual eu sou muito grato também por tudo que vivi, né? E ter a possibilidade de jogar, ou melhor, participar de uma Olimpíada, em 2 Jogos Olímpicos. Deve ser uma coisa totalmente surreal, né? Você tá lá, daquele clima todo. Como que foi? Você participou de onde? Eu fui em Pequim, onde nós somos medalha de prata, né? Certo. Acabamos fazendo a final olímpica, mas perdemos a final para os Estados Unidos. E depois, em 2012, em Londres, nós fomos novamente. Que legal, que legal. Muito interessante, marcante para qualquer profissional, né? Poder viver aquele ambiente de uma Olimpíada, a nata do esporte mundial reunida, né? E além disso a gente poder experimentar os resultados que experimentamos.
eu poder conviver com atletas que se confundem com a história do futebol feminino brasileiro, né? Como Sim. Marta, Cristiane, Formiga. Pretinha, Formiga, Tânia Maranhão, Maicon, né? Andréa Sontag, enfim, atletas, Daniela Alves, atletas com os quais eu pude conviver e aprender, né? E através do futebol feminino também tive a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos, trabalhei por 2 temporadas na principal liga de futebol feminino do mundo à época, né? Sim, Reuniu sim. grandes jogadoras em 2009, 2010, enfim, momento importante da minha trajetória e talvez tenha sido, como eu falei, o meu auge aí como preparador E físico. nos Estados Unidos também fomos com o preparador. Também foi. Lá a figura do preparador, eles não têm essa figura, né? Então eu acabava sendo mais um auxiliar técnico, né? Entendi. Embora também tivesse as minhas atribuições como preparador físico, mas já, quem sabe naquele momento sem muita intenção, mas já migrando Já. para a área técnica, né? Ajudando o Jorge Barcelos, que era o treinador da seleção, que me convidou para ir para lá, e eu tive também a oportunidade de trabalhar com ele nos Estados Unidos. Eu sempre faço essa pergunta com quem trabalha com futebol feminino. É muito diferente o tato, lidar com a mulher e lidar com o homem, não só na preparação física, que a gente sabe que existe uma diferença, né? Mas no lidar mesmo, existe muita diferença nisso? Eu particularmente não gosto muito de comparar, né? Eu entendo que É o mesmo esporte, mas são 2 esportes diferentes. as meninas, elas têm as particularidades delas, né? Os homens também têm as suas particularidades. Eu vivi momentos muito marcantes com o futebol feminino. Lembro do dia a dia com as atletas extremamente dedicadas. Eu entendo que o Brasil chegou em 2 finais olímpicas em sequência, em 2004 e 2008. Não por acaso, fruto do trabalho, da dedicação dessas atletas, né, com as quais eu tive o privilégio de conviver. Tive a oportunidade de conviver nada mais, nada menos que com a Marta, né, a principal atleta de futebol feminino Nossa, do rainha, mundo. né? Tenho dúvida se nós vamos conseguir ter uma atleta de futebol feminino como a rainha Marta aí, né, nos próximos anos. E eu tive esse privilégio de trabalhar com ela do sub-20, ainda quando ela era sub-20, porque também fui preparador físico da Seleção Brasileira de Futebol Feminino Sub-20, inclusive no primeiro mundial dessa categoria, nós fomos medalha de bronze. Lembro que na decisão de 3º e 4º lugar eliminamos os Estados Unidos, que até então era uma potência na modalidade, né? E ter o privilégio, hoje, né? Até hoje, né? Uma das principais referências, embora o Brasil agora vem crescendo, vem experimentando bons resultados, fruto de um trabalho muito bem construindo ao longo do tempo, né? E que a gente deixou também uma contribuição importante. Que legal, parabéns, parabéns. Uma perguntinha para a gente começar a entender um pouco mais. É difícil falar de trabalho, o trabalho bem feito é comparado só com o resultado? Não. Por que eu pergunto isso? De repente você tem um baita no trabalho, o resultado não vem e aí acaba, muito o trabalho do técnico, né? É muito uma montanha russa, né? E pode ser mandado embora a qualquer momento, inclusive com um bom trabalho. Como que lidar com isso? O resultado ele é fundamental, né? Quando a gente fala do esporte de alto rendimento, e no futebol isso não é diferente, o resultado ele é fundamental. Porém, eu entendo que quanto mais performance nós conseguimos ter, quanto mais desempenho a gente consiga ter, mais próximo do resultado nós estamos, né? Embora nós não tenhamos o controle total sobre o resultado, a gente tem um controle muito interessante na preparação, nos treinamentos, esperando sempre que esses treinamentos, essa preparação, possa repercutir de uma forma positiva nos jogos, né? Mas eu me preocupo muito mais em criar um processo capaz de proporcionar desempenho, proporcionar performance ao grupo de jogadores, já que o resultado a gente não controla, mas como falei, eu entendo que sempre que tivermos a performance, estamos mais próximos do resultado, mais ou menos assim que é o meu pensamento. Entendi. É interessante isso também. Outra coisa que eu fico pensando, como o trabalho do técnico pode ser duradouro, longevo ou não, geralmente deve estar acontecendo agora a montagem do elenco. Uhum. Você vai montar o elenco de acordo com o que você entende o futebol, correto? Certo. Você acabou de pegar um time
que quem montou o elenco foi o técnico anterior. Como que é isso? Você acaba trabalhando com o time de um outro profissional. Você tem que se adaptar àquilo ali. Eu não sei se é certo isso, você falar, oh, não, eu quero trabalhar com esse. Ou talvez o diretor, né, do clube que você esteja, ó, eu tenho isso aqui para te oferecer. Como que funciona isso? Eu entendo que são situações diferentes, né? Obviamente, quando se chega a um clube e quando se tem a possibilidade de montagem, né? Quando a gente chega no clube, nós temos que nos adaptar ao elenco, né, às características dos jogadores, deixar um pouco de lado, talvez, aquelas convicções que nós temos em termos de ideia, né? Eu entendo que eu consegui me aperfeiçoar ao longo do tempo em relação a isso, procurar não ser rígido em relação às ideias e procurar sempre me adaptar ao elenco que tenho, né? Então, desde a minha chegada, por exemplo, aqui ao Paulista, eu procurei identificar a característica dos jogadores, embora não tivesse muito tempo para isso, e conseguimos rapidamente os resultados, né? Eu, particularmente, até me preparei e falei isso publicamente, de que talvez esse processo levasse um pouco mais de tempo, mas com a dedicação dos atletas, né, com a qualidade que eles demonstraram no dia a dia, nós conseguimos ter resultado no momento sensível da competição, de muita dificuldade, muita desconfiança, né? Mas eu sempre disse aos jogadores de que a solução já estava aqui. E eles conseguiram desempenhar muito bem, rapidamente conseguir os resultados. Nós chegamos a ficar 7 jogos, né, invictos durante o campeonato, isso é fruto exatamente desse trabalho. Mas, como cheguei, eu tive que adaptar, né, aquele que é o meu pensamento, procurei não ser rígido em relação às minhas ideias, às minhas convicções, adaptei elas à característica dos jogadores e acredito que a gente teve performance e resultado, né, o que era necessário para aquele momento, diferente do momento que nós vamos viver agora, em que a gente tem condições de, com aquelas que são as nossas ideias, a gente buscar características para poder atender aquela que será a forma de jogar da equipe na Copa Paulista. Tanto é que se adaptaram bem, tanto o senhor se adaptou aos jogadores, eles se adaptaram a você, que ganharam 2 vezes do líder do campeonato e perdeu por um detalhe. Quase que fizeram lá, o cara tirou em cima da linha ali. Mas é o futebol, faz parte do futebol. Tanto é o trabalho está sendo bem feito que foi desclassificado, você só vê elogios, só vê coisas boas. Eu particularmente lamento, né? Eu entendo que nós todo mundo lamenta, né? Poderíamos ter ido mais longe. Sei que é o sentimento também do nosso torcedor, né? Por tudo que a gente construiu, especialmente na metade final do campeonato, tínhamos a expectativa de poder passar, mas também não enfrentamos, por outro lado, qualquer adversário, né? A melhor campanha no geral. Tivemos uma vantagem importante no primeiro jogo e que era importante ter essa vantagem, porque sabíamos que a dificuldade seria enorme, como foi. Segurou, faltando 5 minutos. Né? Exatamente. E no final do jogo nós sabíamos que a Portuguesa, diante da necessidade do resultado, viria para cima. Entendo que nós estávamos nos defendendo bem, né? Antes da Portuguesa, a Santista praticamente virar só ataque, nós tivemos a nossa chance também de poder sair na frente no placar, o que era importante num jogo como esse, decisivo, mas não conseguimos marcar. A Portuguesa, na chance que teve, fez o gol e depois acabou tendo competência também nos pênaltis, né? E nós acabamos eliminados. Agora, a eliminação ela não apaga, né? A trajetória, o trabalho. O bom trabalho realizado, né? Um trabalho de recuperação. Foi o que eu disse, foi eliminado, mas tem o trabalho que foi muito bem feito, muito bem construído. Exatamente, que tem que ser valorizado também. Tem que ser muito valorizado. Diante da circunstância que nós tínhamos naquele momento. Certo. Vamos entender um pouquinho de como trabalha o Vinícius. O trabalho de um treinador, ele não passa só no campo. Ele também trabalha como se fosse um psicólogo, talvez. Como que você lida aí com a insatisfação? Todo mundo quer jogar. Todo mundo quer tá nos 11. Como você lida com a insatisfação ali, conversando só? Primeiro, nós temos que achar meios, né, de poder fazer todos os jogadores participarem, se sentirem parte do trabalho, né? Não só os jogadores, comissão técnica, enfim, o ambiente como um todo.
E isso a gente consegue com as nossas atitudes, com a nossa forma de ser no nosso dia a dia, né? Eu entendo que 4 pilares são essenciais para que o treinador possa desempenhar bem o seu trabalho. São eles mentalidade, liderança, treino e jogo. Então, nós temos 2 deles, treino e jogo, que identificam a função de treinador, ou seja, sem eles não se é treinador, né? Se eu não entender de treino e de jogo, eu não posso me considerar um treinador. E os outros 2 acabam diferenciando os treinadores entre si, que é a mentalidade e a forma de liderar, né? Embora também, no que diz respeito a treino e jogo, tem algumas diferenças de treinador para treinador, mas hoje, diante da possibilidade de informações que nós temos de preparação técnica que o treinador tem à sua disposição, a gente consegue aproximar muito conceitualmente as ideias. Agora, no que tange a mentalidade do treinador e a liderança, eu entendo que aí está um diferencial. Porque ambos os pilares, né, eles são particulares, em se tratando de liderança, né, o treinador vai colocar aquelas que são as suas crenças, né, os seus valores pessoais. Eu entendo que isso também faz com que o trabalho possa fluir de uma maneira adequada. Eu sempre digo, quando tenho oportunidade, que aquilo que foi a minha formação humana e pessoal, ao longo dos meus 47 anos, eu costumo levar para a minha prática, para o meu dia a dia, porque entendo que eu tenho que me mostrar para os jogadores, para a equipe técnica, enfim, para quem é parte do trabalho, como eu sou, né, Sim. como pessoa. E o mesmo vale para a mentalidade, né? Eu preciso me preparar, preciso desenvolver o tempo todo a minha mentalidade, para diante, principalmente de momentos que vão desafiar a minha convicção, né, as minhas decisões, eu possa sempre ter a mentalidade bem desenvolvida para poder tomar as melhores decisões, mesmo que essas decisões muitas vezes não sejam unânimes, né, ou não vão agradar a todos. Mas eu costumo levar o dia a dia de uma forma muito cuidadosa, muito criteriosa, respeitando a todos. Uso muito recursos que venham ao encontro de poder desenvolver bem o trabalho de campo. O vídeo é um recurso que eu utilizo muito para poder balizar aquilo que a gente vai construindo no nosso dia a dia de treino, e a gente usa o jogo depois para confirmar se aquilo que está sendo preparado está acontecendo no jogo, e esse processo, a continuidade dele, se a gente souber conduzir bem, traz como fim o resultado, né? E o principal, além do resultado, a continuidade do resultado, como aconteceu principalmente na metade final aí da competição com o Paulista. Mais ou menos assim que eu toco o dia a dia, para poder fazer as pessoas, todas elas, né, sejam atletas, comissão técnica, diretoria, enfim, o ambiente como um todo, poderem se tornar pertencentes e ver significado naquele trabalho que todos nós estamos construindo em conjunto. Entendi. Hoje em dia você acha que está um pouco mais fácil você estudar o seu adversário? Todo jogo está passando. Você assiste os jogos dos seus adversários? Assisto muito. Você assiste? Até como uma forma de respeito Sim. ao adversário, né? Poder identificar aquelas que são as virtudes, aquelas que são também as dificuldades, né? Para a gente poder traçar a melhor estratégia, né? E dentro dessa estratégia a gente poder levar algum tipo de vantagem. A Série A3 é uma competição que se caracterizou durante todo o período aí que nós estivemos envolvidos com ela pelo equilíbrio. Muito Então, equilibrado. cresce de importância uma boa análise do adversário para a gente poder ver onde pode se ter um desequilíbrio a nosso favor, né, em relação ao adversário. Mas eu, respondendo a tua pergunta particularmente, procuro, até como forma de respeitar, como eu falei, o adversário, estudar muito e poder pensar uma estratégia, treinar essa estratégia o tempo que é possível, né? Nem sempre nós temos um tempo significativo, mas usamos de outros recursos para poder atender isso. O vídeo é um deles. Passa vídeo para os atletas? Sim, Passa. temos esse costume sim. de poder passar, porque o vídeo ele é o balizador, né, desse processo de construção que nós estamos tendo com as ideias de jogo, né? Certo. E depois confirmamos ou não nos jogos. Então, passados os jogos, a gente reúne sim os atletas, né, para poder passar para eles aquilo que foi o jogo, porque em muitos momentos a gente sai do jogo com uma imagem muito positiva ou muito negativa, e quando a gente assiste no dia seguinte o jogo, a gente vê que não é nada daquilo, né? Então, eu gosto de ver o nosso jogo para ver se a estratégia que pensamos ela aconteceu, e também poder ter uma opinião mais concreta do que foi o jogo, e não às vezes com uma impressão que a gente sai no calor do jogo, né? Então, o vídeo ajuda muito nesse sentido e eu procuro estudar bastante. Oh, legal. O senhor prefere trabalhar com gente mais experiente, com base, e como que faz essa mescla
de trabalhar com base e com mais experiente? Igual tinha o Camilo, tinha o Lee, aí. Eu prefiro trabalhar com a qualidade, Com a né? qualidade, independente da idade. Independente da idade, né? Eu busco sempre jogadores com qualidade, que possam reunir características que atendam aquelas que são as nossas ideias de jogo. Nós tivemos, nesses exemplos que tu deu, essa mescla de experiência com qualidade, né? Atletas fazendo a diferença positivamente em momentos importantes da competição, mas eu não levo tanto em consideração a idade. Eu acho que o próprio Camilo, né, por ser o jogador mais experiente que nós tínhamos no nosso elenco, é a prova disso. Embora muito experiente, né? Talvez tenha sido, junto com outros jogadores, né, a nossa referência técnica, era o nosso líder dentro de campo, né, por toda a experiência que ele tem, e teve bons jogos, né, assim como os demais jogadores. Nós tivemos também jogadores que se destacaram nas mais diversas posições, e isso fez com que o jogo coletivo fluísse bem e a gente conseguisse, mesmo diante de jogos decisivos, que foram das últimas rodadas da fase classificatória, a gente conseguir resistir, ter o desempenho, ter o resultado e conseguir a classificação. Em momentos que tinham, inclusive, tudo para dar errado, né? Pelo ambiente, pela necessidade, pelo nervosismo, a ansiedade, que em muitos momentos acontece diante disso, mas os atletas, com muita sabedoria, com muito preparo, conseguiram entender esse momento. A gente teve performance, o Paulista não foi uma equipe ansiosa, né? Não entrou em pilha errada, como eu costumo dizer, no dia a dia, e a gente conseguiu colocar em prática tudo aquilo que a gente preparou e teve como consequência, além do desempenho, o resultado. Agora vai começar a pré-temporada de vocês em maio, né? Comecinho de maio. A ideia é no início de maio é poder ter a reapresentação, tendo em vista a Copa Paulista em 2026. E é muito diferente. Agora você vai conseguir montar mais ou menos o time de acordo com o que você pensa. Essa ideia. Ou seja, o trabalho está trabalhando, né? O trabalho não parou, não, né? Não parou, né? Nós temos, obviamente, remanescentes do trabalho anterior. Nós vamos agora com calma também buscar jogadores que possam atender dessa vez a forma que eu entendo que a equipe tenha que jogar e que também o Paulista busca quando contrata o treinador, né? Então agora nós vamos ter um pouco mais de tempo, estamos sendo muito cuidadosos na busca pelos jogadores. Diante da campanha que fizemos também na Série A3, muitos jogadores foram buscados, né, procurados para poder dar sequência na sua carreira também. Isso é próprio de uma equipe que teve o desempenho que teve o Paulista, né? E cabe a nós agora, com mais calma, como eu falei, poder buscar os jogadores que, assim como os anteriores, possam atender aquela que é a forma de jogar que o Paulista sempre teve, né? E que não foge muito do meu pensamento como treinador também. Legal. E como que é feita essa busca? Empresários? Por meio de vídeos também? Como que é feita essa busca? É você e o Pedro? Nós temos a comissão técnica envolvida nesse processo, junto com o Pedro. Nós temos mapeado aí todas as competições, né? Hoje se tem condição de poder buscar isso. A gente procura elencar ali uma quantidade significativa de jogadores em cada posição. E aí demanda também a capacidade do clube de negociação, né? Aí entra mais especificamente a parte que o Pedro Soriano se envolve. E nós da comissão técnica, todos os membros envolvidos em buscar atletas que reúnam aquelas que são as características para atender a forma de jogar. Você acaba entrando um pouquinho, liga lá, vem para cá, estamos precisando de sua ajuda, ou não deixa mais para ele? Quem faz esse contato normalmente é o Pedro Soriano, que é o nosso diretor, né, o nosso dirigente aí, que está na parceria no dia a dia conosco, porque envolve questões financeiras, de acerto, de negociação, né, que foge um pouco da nossa alçada, então fica isso mais direcionado na mão do nosso executivo aqui, que é o Pedro Soriano. Certo. Gente, mais ou menos isso eu falei pro Vinícius que ia ser uma conversa rápida, para não atrapalhar também, para não tomar muito tempo. Agradeço demais o seu aceito comigo. Tenho certeza que vai fazer crescer bastante o meu canal, a sua presença aqui. Fico muito feliz, igual falei para você no Instagram, fico muito feliz de ter renovado. Trabalho muito bem feito, o Paulista precisa disso para ressurgir, para crescer. E que seu trabalho seja longevo. Continue aí
para o ano que vem, para o outro também, para manter um estilo e que dê tudo certo. Eu agradeço a oportunidade. Para mim é um prazer poder ter esse espaço para poder falar também para o nosso torcedor, principalmente daquilo que a gente vem trabalhando, né? Eu não gosto muito de fazer promessa, né? Mas o que eu costumo prometer é muito empenho, muito trabalho, né? muita dedicação, seriedade, né? Com o nosso dia a dia, até como uma forma de respeitar o nosso torcedor, que aliás nós devemos um agradecimento, né? Especial ao nosso torcedor. Com certeza. Por todo o ambiente que foi criado aqui no Jaime, e também nos jogos fora de casa, né? Em muitos momentos o torcedor também fez a diferença a nosso favor. O torcedor paulista é diferente, né? Muito diferente. Eu tinha vindo jogar aqui algumas vezes, né? E sempre com os colegas profissionais que aqui passavam, né? De membros de comissão, enfim, comentavam. Mas eu fiquei muito feliz com a presença do torcedor, com o apoio, com o ambiente que é criado aqui no Jaime Sintra em favor do Paulista. E sigo convocando, né, o nosso torcedor para dar um voto de confiança ao trabalho que nós vamos seguir construindo, né, para mais uma vez criar um bom ambiente para os nossos atletas ficarem à vontade jogando aqui no Jaime, e também a presença do nosso torcedor sempre que possível nos jogos fora de casa. Mas eu deixo aqui um agradecimento especial ao nosso torcedor, que junto com o grupo de trabalho, né, fez acontecer aí essa mudança, né, que culminou com a chegada do Paulista nas quartas de final. E como falei, lamentamos a não sequência, né, mas acho que não apaga o belo trabalho de reconstrução que nós fizemos. E que vai continuar. Vinícius, muito obrigado. Eu que agradeço. Que Deus abençoe. Seguimos à disposição. E eu agradeço aqui ao Pedro Calheiros pela força que tem dado sempre para o canal. Gente, grande abraço. Fiquem com Deus. Fui.